Legal, gente, podem se sentar. Delícia estarmos aqui. Acho que vai ter mais um mic. É a segunda vez que eu venho aqui com um filho, agora com uma filha, né? A primeira foi com o Gu, agora com a Ana. E eu já falei com a Gi, o Gi deve estar assistindo a gente, só falta você, a gente vai ter que vir. Pai, mas nós vamos falar sobre o quê? Não sei, minha filha, tanta coisa legal para a gente falar, né? Gostoso. E teu coraçãozinho está alegre ou não, minha querida? A Ana é nossa primogênita. Está alegre. E foi a filha que eu mais cuidei pessoalmente, porque a Cibele, ela dava plantão em 3 hospitais aqui em Londrina. Aí quando nasceu a Ana Beatriz, ela deixou um hospital, passou a dar plantão em 2 hospitais. Mas quem ficava cuidando dela em casa, quando a mãe estava dando plantão, era eu aqui, ó. Fazia tudo, pacote completo, só não dava de mamar. Aí quando tinha que mamar, amamentar, eu levava, muitas vezes eu levei a Ana lá no HU, né? Me lembro algumas vezes, parava o carro no estacionamento, debaixo daquelas árvores, a Cibele saía toda ainda paramentada do plantão e dava de mamar para ela. Então, a primeira filha, a gente tem uma memória diferente de cada filho. A primeira, pelo fato do noviciato, do impacto que é o primeiro filho, é muito gostoso. Então, estou muito feliz por estar com você aqui. Eu também estou muito feliz em estar aqui. Nós pensamos num tema que está ligado ao tema de amanhã. O pastor Daniel, o Luciano, quando fizeram o convite, vamos falar então ligado, né, no tema. A gente pensou nesse tema potência. Você pode repetir assim? Vamos lá de novo? Potência. Está muito baixo. Eu acho que é porque eu não estou falando essa palavra, vocês também param no pô, né? Então vamos lá juntos? Potência. E aí foram criar arte e criaram lá o X elevado ao infinito. Aquele X é você. Aquele X é a tua família. Aquele X é essa igreja. Aquele X somos nós, Juventude Amp. Elevado a quê? Ao infinito. Fala assim, ao infinito. Aquela marquinha lá é o infinito, está um 8 de lado, não é 2018, não, é ao infinito. E quando a gente estava pensando nesse tema, a gente lembrou de algumas frases que são muito conhecidas e que muitas vezes a gente até repete, fala, né, com todo o coração, e talvez você lembre ali comigo. Vamos lá, aquela primeira frase? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Repita assim comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas vamos falar um pouquinho mais forte, vamos lá? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que você tem? Vamos lá? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Mais uma vez? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E o que você pode? Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. A gente foi lembrando disso de uma maneira assim muito alinhada com o nosso tema, porque se é potência, potencial, aquilo que a gente pode, aquilo que a gente pode impactar, pode realizar, pode produzir na nossa geração, essa frase faz muito sentido, especialmente a última. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você pode falar para uma pessoa que está perto de você assim, você pode o que a Bíblia diz que você pode. Agora há pouco nós estávamos cantando um cântico e a Laís lembrou da gente como é bom a gente ouvir, né, o que Jesus fala da gente, de quem a gente é e por tabela do que a gente pode. Mas eu quero te perguntar, você realmente acredita nisso? Que você pode o que a Bíblia diz que você pode? Será que isso é uma teoria? Ou é uma verdade que já entrou no nosso coração? Será que existem bloqueios, barreiras, distâncias? Ou será que isso já está entrando e a gente está se sentindo assim, empoderado pela presença de Deus em nós? Será? Você crê mesmo? Vamos ver uma coisinha que o Senhor falou da gente? Os discípulos estavam assim impactados com a vida de Jesus. Tudo que Jesus falava, tudo que Jesus fazia, as suas obras, as suas maravilhas, era assim revolucionário. E era tão forte a presença do Espírito Santo na vida de Jesus,
a palavra de Deus fala que Jesus, enquanto viveu aqui como gente, como você e como eu, não usurpou o ser igual a Deus. Sabe o que significa? Que ele andou nesta terra como gente, como humano. Ele não usurpou a sua natureza divina, ele nunca perdeu a sua natureza divina, mas ele andou aqui e tudo o que ele fez foi na unção do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Então eles estavam ali muito impactados e Jesus então começou a conversar com eles e falar de algumas coisas lindas, poderosas, tremendas. E aí Filipe, um dos discípulos, vira: Jesus, cara, nós estamos impressionados com você. Quando é que você vai apresentar o Pai para a gente? Aí Jesus olha: como assim? Quem vê a mim, vê o Pai. Você quer ver o Pai? Olha para mim. Você quer ver as marcas do Pai, do caráter, do poder, da glória, da humildade, do coração? Olha para mim. Quando você olhar para mim, você vai estar olhando o Pai. E eu vou dizer um pouquinho mais, eu vou além. Jesus continua nesse diálogo e fala isso daqui. Olha o que ele fala: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Você pode fazer o que eu estou fazendo, Filipe, os discípulos e as gerações que vêm agora, a turma do AMP, lá em Londrina, em fevereiro de 2018, vocês podem fazer o que eu faço e obras ainda maiores. Eu acho que eu ouvi um aleluia muito tímido. Eu vou repetir e eu quero uma expressão mais clara, assim: você, segundo Jesus, não sou eu que estou falando, pode fazer o que ele fez e obras ainda maiores. Fala assim: eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso. Fazer o que a Bíblia diz que eu posso. Então essa realidade, ela é muito grande aos olhos de Jesus, mas às vezes tão distante dos nossos olhos, não é verdade? Às vezes a gente não se acha assim, a gente acha que outro pode, a gente acha que o outro é que foi escolhido, a gente acha que, enfim, mas Jesus não nos vê assim. Definitivamente Jesus nos vê com outros olhos, olhos libertadores, olhos amplos, olhos amplificados, né? Olhos assim tremendamente de longo prazo. A visão de Jesus sobre nós, os sonhos de Jesus sobre nós, os pensamentos de Jesus sobre nós são muito maiores do que os nossos próprios sonhos e pensamentos. Qual é o teu maior sonho? Eu quero te falar que não chega nem nos pés do que Jesus sonha com você e para você. Então, quando a gente fala de potencial e a gente vê essa palavra de Jesus, a gente tem que ficar assim meio pasmo e se deixar ser ministrado para enxergar a nós mesmos, a vida e o nosso derredor com os seus olhos. Isso tudo é possível no texto, porque nós estamos em Cristo. Fala assim: em Jesus. Em Jesus. Fala assim: com Jesus. Com Jesus. Fala assim: para Jesus. Para Jesus. E de certa forma é isso que acontece nesse texto. Ele está em nós e todo aquele que está nele pode contar com ele. Em todo o tempo na nossa caminhada, ele estará junto. Nesse mesmo texto, na sequência, ele vai falar que vai enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro, esse que está entre vocês e que habitará em vocês. Quer dizer, para todos sempre o Espírito Santo em nós, conosco. Para quê? Para que o Pai seja glorificado, para dar glórias a Ele, para todo o sempre. Não tem nada melhor do que a gente fazer o que é certo. Fala assim: eu quero aprender a fazer o que é certo. Eu quero aprender a fazer o que é certo. Fala assim: eu quero aprender a fazer do jeito certo. Eu quero aprender a fazer do jeito certo. Fala assim: eu quero aprender a fazer com a motivação certa. Eu quero aprender a fazer com a motivação. Não tem coisa pior do que se fazer uma coisa muito bem feita que não precisava ter sido feita.
Não tem coisa pior do que você fazer uma coisa bem feita, do jeito certo, mas com uma motivação torta. Então esse alinhamento é o que nos, vamos dizer assim, esse alinhamento com o coração de Jesus, que foi perfeito em tudo que fez com suprema excelência tudo que fez, é o que Ele nos chama para fazer. Tudo o que você tocar as mãos, é Jesus que estará tocando. Toda palavra que sair da tua boca, a nossa boca tem que ser a boca de Jesus. O som que sai do teu instrumento, ou então, se você é pintor, ou se você, enfim, escreve, aquilo que sai de você, toda a expressão de você, tem o potencial de ser uma expressão cristalina e límpida daquilo que vem do trono de Deus para impactar o nosso mundo. Você pode falar amém para isso? Talvez a gente esteja um pouco distante disso, mas nessa noite, justamente, o que a gente quer, Ana Beatriz e eu, é te incentivar a sonhar isso, a perceber isso, a desejar isso, a se consagrar para isso, a buscar isso na tua vida, no teu coração. Eu tive diversas experiências profissionais na minha caminhada, só vou contar essa, e a gente vai ouvir um pouco o testemunho da Ana a respeito disso. Muitos anos atrás, eu cuidava de uma empresa que nós tínhamos uma concessionária Fiat, aqui na cidade, e cuidava lá na área financeira, operacional, etc. E nós tínhamos alguns problemas nas empresas, isso era na década de 90, os nossos softwares não funcionavam muito bem, enfim. E nós começamos a desenvolver um projeto envolvendo todas as concessionárias do Brasil, e eu acabei me tornando coordenador desse projeto. E foi interessante, porque eu me envolvi naquilo, e me envolvi com todo o coração naquilo. E a gente encontrou na fábrica, no caso a Fiat, uma resposta assim, muito positiva para a iniciativa, e nós juntamos então com os executivos da fábrica e fomos construir alguma coisa nova que não existia. Naquela época, a fábrica foi assim, vanguarda em muitas coisas em termos de sistema, e foi a primeira fábrica que você poderia escolher o seu carro, ainda na linha de montagem, você poderia definir algumas, conforme o carro ia andando, alguns opcionais ainda na linha de montagem, isso tudo porque foi feito e foi desenvolvido um sistema que integrava todos os fornecedores, e foi uma coisa muito legal. Eu estava diretamente envolvido naquilo, e a coisa assim tomou um corpo, nós conseguimos um êxito muito grande no projeto, e aquilo chamou a atenção da fábrica no mundo. Então, eu com mais um diretor da Fiat, a gente teve que ir para a Itália para fazer palestras, para mostrar como é que a gente tinha feito, e o negócio começou a se espalhar. E aquela coisa que era pequena, de repente tomou um corpo, que ganhou um destaque, que nós usamos algumas ferramentas da Microsoft, que de repente eu cheguei assim um dia com um convite que vinha com uma passagem de primeira classe, tudo pago, para ir para os Estados Unidos, para uma reunião com quem? Com ele, o Bill Gates. Vocês acreditam num negócio desse? Vocês devem estar olhando assim, esse cara é muito mentiroso, nem fica vermelho. Pois é, eu fui. Eu e mais uma turma, chegamos lá e tivemos uma reunião de 1h30 com o cara. Sentado assim, eu aqui, tinha uma mesa, ele bem na ponta, o resto da turma, e ficamos conversando, falamos sobre um monte de coisa, e nem lembro o que nós falamos. Foi uma emoção, né? E era interessante porque a representante da Microsoft no Brasil, ela ficou tão emocionada que ela deu um jeito de entrar na nossa turma, porque ela, sendo mesmo a representante do Brasil, ela nunca tinha estado pessoalmente com ele. Eu não sei para onde Deus pode te levar, mas eu sei que Ele pode levar muito além. Você concorda comigo ou não? Às vezes você começa uma coisa tão pequena, tão despretensiosa, e de repente você está lá na frente do cara mais rico do mundo, batendo um papo com ele. Eu não falei de Jesus para ele, mas uma coisa eu fiz. Eu levei uma Bíblia e dei de presente para ele. Né? Ele deve ter recebido muitas na vida, mas o meu papel eu fiz e deixei lá com ele uma Bíblia. É uma coisa relativamente pequena, mas é um sinal que eu tive na minha vida, como tantos outros,
que me faz crer que eu ainda estou muito aquém do potencial que Deus tem para a minha vida. Como eu olho para vocês e eu tenho convicção, gente, sonha grande, pensa grande, porque o nosso Deus é grande, tudo que Ele faz é grande, é tremendamente poderoso, e o objetivo dele não é grande para te engrandecer, é te colocar em posições estratégicas para que o reino dele seja visto, seja percebido, e dali emane justiça, emane alegria, emane esperança, e tantas coisas que ele precisa e quer derramar sobre a nossa geração, amém? E a ideia que a gente estava conversando, né, Ana, é como é que isso se processou na tua vida, né? Como é que esse potencial, esse desejo de sonhar, essa coisa de ir além, como é que isso se processou? Antes de começar, eu preciso expor 2 vulnerabilidades, ou áreas de desenvolvimento, que primeiro eu fico nervosa falando em público ainda, então se eu falar muito rápido ou muito devagar, eu já falei para o meu pai, me ajuda, se eu travar, você me salva. Tranquilinha. E o segundo, eu sou chorona, minha mãe está aqui e a culpa é dela. Ela puxou a mãe. Mas talvez eu chore em algum momento, quando eu estiver contando alguma história, então se vocês não estiverem entendendo, me avisem que meu pai continua. Eu acho Ela que pode chorar, gente? O que vocês acham? Pode chorar, fica à vontade. Eu acho que, antes de tudo, eu falei para o meu pai, quando a gente estava pensando, eu não podia deixar de começar a minha história com aquela foto. Eu tive a honra e o privilégio de nascer nessa família e de ter um pai e uma mãe que sempre me deram todo o suporte do mundo e que sempre me ensinaram muitas coisas, e a principal delas foi acreditar em mim, porque todas as vezes que eu não acreditava em mim, eles acreditavam em mim, e eu acho que essa é uma lição muito grande, e que, enfim, se vocês não tiveram pais que ensinaram isso, eu acho que Deus, tenho certeza, que Deus consegue colocar isso no coração de vocês, essa capacidade de confiar em vocês. E eu tive 2 irmãos que me ensinaram muito a me relacionar. Você tem, né? Eu tenho ainda, mas é que aí a gente era pequeno, a gente cresceu. Mas eles continuam sendo, eu falo, né, minha grande escola de vida começou na minha casa. E coisas simples como, quando você se irrita, você não responder gritando. Eu lembro do meu pai, sempre que eu brigava com a minha irmã, ele fazia a gente se abraçar logo depois. E isso era muito ruim na época. Mas hoje, na vida profissional, é engraçado como ajuda muito você saber controlar suas emoções e saber colocar as irritações e os incômodos ao lado e tomar decisões importantes. Então, minha primeira escola de vida foi minha família. E desde muito cedo eu tive um super-herói. Eu tive a chance de ter um herói que convivia comigo todos os dias, que me levava para a escola, que me buscava na escola. E desde muito cedo eu comecei a sonhar grande, porque eu comecei a sonhar a ser parecida com meu pai. E eu lembro que eu tinha 12 anos. Gente, ela é parecida comigo, não é? Aí, ó, eu falo que ela é a minha versão bonita, tá? Eu tinha 12 anos e eu lembro que eu decidi que eu queria ser uma administradora, que eu queria ser uma empresária. E eu perguntei para o meu pai, qual faculdade que é a melhor faculdade de administração do Brasil? Hoje eu acho que eu sonhei pequeno, eu devia ter perguntado a do mundo, mas eu perguntei a do Brasil. E ele falou que era FGV. Com 12 anos eu decidi que eu queria fazer GV. E eu confundi as letras, às vezes eu esqueci o nome, mas com 12 anos eu já sabia que eu queria fazer administração na GV. E meus amigos estão aqui. E eles sabem disso. Desde muito cedo. Foi o meu grande sonho, foi meu primeiro grande sonho, passar na GV, e foi isso, eu estudei, eu me dediquei. Foi o único vestibular que eu prestei, e estava eu lá, com 17 anos, indo para São Paulo, morar sozinha, com a minha tia, na época, e começar um primeiro grande desafio, assim, uma primeira experiência muito nova. E foram 4 anos e meio, porque foram 4 anos de faculdade, mais 6 meses de intercâmbio, e foram muito intensos. A minha vida é meio intensa, cada ano tem vários anos dentro de um ano, assim. Então, eu sempre me dediquei bastante para a faculdade, me envolvi com empresa júnior, me envolvi com atividades extracurriculares, viajei muito. Todo mundo que me conhece sabe que eu amo muito viajar.
Aproveitei todas as oportunidades que eu tinha para viajar. Eu falo, se eu tivesse, assim, né, todo o dinheiro que eu tenho, no geral, eu gasto com comida e com viagem. Minha mãe fica brava que eu não compro roupa nova, mas eu não gosto mesmo. Porque eu gosto muito de viajar e eu aproveitei. E foram anos muito intensos e anos que eu cresci muito, anos que eu me desenvolvi muito. E logo no começo... Você quer passar mesmo? Essa sou eu na minha formatura. E logo no começo da faculdade, eu decidi... Tinha assim, né, 2 trajetórias que eram mais requisitadas no meio que eu estava, que era ou banco de investimento ou consultoria estratégica. E eu lembro que logo no início eu decidi que eu queria consultoria, decidi que eu queria trabalhar em alguma multinacional, e eu sabia que ia ser um início de carreira que ia fazer muito sentido, que eu ia crescer, que eu ia me desenvolver, que eu ia trabalhar com vários mercados, com vários times, com vários chefes. E foi isso, assim. Então, foi um processo intenso. Passar em consultoria não é fácil, é um processo seletivo bastante rigoroso, tem várias fases. Tem dinâmica de grupo, tem testes de lógica matemática, tem entrevista com resolução de casos. E foi um processo intenso, assim. Era realmente o que eu queria para aquela hora, e eu fui atrás, coloquei na minha cabeça, estudei e passei na H.E. Kearney. Se vocês não aprenderem o nome hoje, não tem problema. Eu já estou falando da minha mãe de novo, mas ela até hoje não sabe. Fiquei mais de 2 anos lá e ela ainda não sabe falar. Mas eu entrei na vida de consultoria e eu gostei muito, assim. Foi um ano como estagiária que eu fiquei lá e foi bastante intenso, eu trabalhei bastante. Eu fiz 4 projetos diferentes com várias multinacionais, automobilísticas, mercado de farmácia. Eu me desenvolvi muito em vários sentidos técnicos, em vários sentidos interpessoais. E foi um ano bastante intenso, que eu estava na consultoria e, ao mesmo tempo, estava terminando a faculdade, fazendo TCC. E acabou esse período e eu me formei e eu recebi proposta, depois de um ano bastante intenso, para ser efetivada na Kearney, que era a empresa que eu trabalhava. E isso foi no meio de 2015. E eles me falaram, você pode começar agora em agosto ou você pode começar em janeiro do ano que vem. E eu já pensei em todas as viagens que eu podia fazer em 6 meses e decidi que eu só ia começar em janeiro do ano que vem. E planejei várias coisas para esse eu falo que são meus 6 meses sabáticos, que foram 6 meses que eu fiquei sem trabalhar e sem estudar. Eu achei legal esse sabático, porque é um sabático, ela acaba de se formar, ou seja, nem começou a trabalhar. É um sabático antes de começar a trabalhar. Eu gostei dessa. Estava cansada, gente. Mas eu não fiquei parada, assim, eu fiz bastante coisa e planejei várias viagens, fiz curso de mergulho, de culinária e mal sabia eu que uma dessas viagens ia mudar muito o jeito que eu olhava para a minha própria vida. Eu fui me dedicar a uma coisa que eu sempre tive muito forte no coração, que foi um lado social, fui fazer trabalho voluntário, escolhi ir para a Costa Rica trabalhar com crianças e eu fiquei lá, foram menos de 2 meses, na verdade, mas foi bastante intenso. Eu lembro que eu ia todo dia para a mesma, era um after school, era uma creche que as crianças ficavam quando elas não estavam na escola, porque os pais trabalhavam e não podiam ficar com elas, então tinha essa creche que recebia, e era bem bagunçado, assim. Então, eu ia todo dia para aquele mesmo lugar, e eu que estruturava o que eu ia fazer, e eu decidi que eu queria ensinar matemática, fiz um projeto de matemática, e eu lembro que eu colocava meu coração mesmo para tentar ensinar matemática para as crianças. E me chamou muito a atenção quando elas não aprendiam. E eu percebia que elas não aprendiam não era porque elas não conseguiam, nem porque elas não queriam, mas porque elas não acreditavam que elas conseguiam aprender. E isso mexeu muito comigo, assim, porque eu comecei a lembrar de todas as vezes que eu não acreditei em mim. E eu tive muitas vezes que isso aconteceu. Eu tive bastante crise de autoestima quando eu era pré-adolescente. Eu me achava a pessoa mais feia da face da Terra. Eu tive várias crises de choro, desesperados, assim, de me achar feia, de não querer sair de casa. E todas as vezes que isso acontecia, minha mãe vinha do meu lado. E ficava lá, acho que 1, 2 horas, falando o quanto eu era linda, me ajudando a escolher uma roupa. E são coisas simples desse jeito que eu sabia que eu tinha. Teve outra vez que eu lembro que eu fui mal numa prova, e eu odiava ir mal em prova.
E eu cheguei chorando em casa, desesperada, porque eu tinha ido mal. E eu achei que minha mãe ia ficar brava comigo, que meu pai ia ficar brava comigo. E, muito pelo contrário, minha mãe chegou, me abraçou, me colocou no colo, me ajudou a passar por isso e sentou comigo e estudou para a próxima prova que eu ia ter. E eu olhava para aquelas crianças e eu só conseguia pensar, elas não têm isso. Elas estão aqui e elas não têm isso dentro da casa delas. São famílias super desestruturadas, são escolas que não têm a qualidade que precisam. E eu comecei a questionar muito, assim, tudo que eu estava alcançando e tudo que eu estava conquistando na minha vida, e eu só pensava, não é porque eu sou melhor do que os outros, é porque eu tenho um suporte, eu tenho toda uma base que me ajuda a chegar onde eu estou chegando e a alcançar as coisas que eu estou alcançando. Isso não é justo, eu não consigo continuar minha vida desse jeito. Eu lembro que mexeu muito comigo essa viagem, porque ela me fez muito bem e, ao mesmo tempo, ela me fez muito mal. E eu voltei. Meu pai insistiu em colocar esse piolho aqui, para eu não esquecer dessa parte da história. Sim, eu peguei piolho enquanto eu estava lá, né, pai? E isso é para ilustrar que existem piolhos na vida, nem tudo é mil maravilhas. E não foi a única vez que eu peguei piolho, porque estar com crianças em situações vulneráveis significa, muitas vezes, pegar piolho. Não, foi em outro trabalho voluntário, foi mais recente. Não sei se minhas amigas sabem, mas eu peguei piolho. Ou seja, amigas dela, amigas da Ana, cuidado com piolho. Você também. Eu também. E eu voltei em janeiro de 2016, voltei para Kearney, voltei para a minha vida organizacional. Era um prédio lindo na Juscelino Kubitschek, eu não sei quem conhece São Paulo. Eu fiz projetos fora, então comecei um mês em Fortaleza, num hotel 5 estrelas. Minhas reuniões eram com CEOs de grandes empresas aqui do Brasil. E eu gostava do que eu fazia, eu realmente me sentia desafiada, eu estava indo bem, eu me dedicava bastante. Mas eu não conseguia mais sentir a realização que eu sentia antes. Foi um ano extremamente difícil. Foi um ano que eu questionei muito todos os dias, e daí eu escondia todos esses sentimentos. Falava, não, eu preciso ficar em consultoria pelo menos 2 anos, porque foi o que eu decidi para o começo da minha carreira, e é isso que eu preciso fazer. E foi um ano bastante difícil, assim. Eu chorava bastante antes de dormir, porque eu gostava do que eu estava fazendo. Tinha todo um status, tinha toda uma qualificação de ser realmente uma escolha profissional que fazia sentido para quem se formava na GV. Tinha o apoio dos meus pais, tinha o apoio das minhas amigas. E eu comecei a questionar. Eu falei, não é justo eu estar aqui, não é justo eu estar fazendo o que eu estou fazendo. E daí eu apagava os sentimentos e voltava a trabalhar. E trabalhava muito, né? Nossa, ela tinha dias que ia até 2, 3 horas da manhã, é isso? Duro. Foi promovida rapidamente. E mesmo assim, e daí era isso, né? Porque eu trabalhava muito e eu sempre me perguntava, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou me dedicando tanto para uma coisa que para mim não faz sentido? E daí eu comecei essa crise durou quase um ano inteiro, e no final do ano eu tomei uma decisão bastante ousada e bastante difícil. Eu lembro que, aliás, uma dica para quem precisa tomar decisão difícil, eu comecei a fazer coaching, não é essa a dica, comecei a fazer coaching e ela me fez expressar 2 ideias. Então, como se uma ideia seria eu continuando, como se eu tivesse tomado a decisão de continuar na Kearney. E era para eu contar isso para ela, como se eu tivesse tomado essa decisão. E depois, a decisão de sair da Kearney e pensar em qual seria meu próximo passo, em tomar um tempo para pesquisar, para investigar e para fazer uma coisa que fizesse sentido. E quando eu contei, né, eu contei como se eu tivesse tomado o que eu ficaria, e depois eu contei como se eu tivesse saído. E quando eu contei como se eu tivesse saído, aquele momento foi o momento que eu falei, é isso que eu preciso fazer. Eu tive muita convicção de que era isso que eu precisava fazer. Eu precisava de um tempo para tomar um próximo passo de carreira. E eu me demiti, e me demiti mesmo, assim, decidi que não era isso que eu queria e que eu ia tomar um tempo para pensar. E eu realmente não queria tirar férias, não era isso, não era o sabático de novo. Eu fiquei em São Paulo e eu acho que eu nunca tomei tantos cafés na minha vida, porque eu comecei a falar com todo mundo que eu pudesse. Eu sabia que eu queria trabalhar com educação, que era uma coisa que sempre bateu muito forte no meu coração. Eu sabia que eu queria ter uma carreira que me desafiasse, isso era uma coisa que eu também fazia muita questão. E eu sabia que eu queria o terceiro setor, então eu sabia que eu queria pouca coisa relacionada com o privado. E daí, nisso, eu comecei a falar com pessoas, eu
em todos os jantares que eu ia, em todas as conversas que eu tinha, eu sempre falava essas coisas, citava empresas que eu queria trabalhar, empresas que eu tinha em mente, ou possíveis trajetórias de carreira. E daí começou uma pessoa, eu conheço um amigo que também teve a mesma crise que você. Eu, me passa o contato, deixa eu anotar aqui, posso entrar em contato com ele? E era na cara de pau mesmo, assim. Eu acho que eu tomei pelo menos 50 cafés com pessoas diferentes, e dentro disso, diretores de grandes fundações, de grandes institutos, na cara de pau. Aliás, essa fase me surpreendeu muito, como as pessoas são abertas para conversar e como as pessoas são abertas para ajudar. Assim, eu falo, se hoje alguém chega e pede para mim para tomar um café para falar sobre carreira, eu não consigo nem negar, de tanto que eu tive pessoas que me ajudaram nessa época e que fizeram questão de abrir um espaço na agenda para falar comigo. Assim. Então, foi um período muito legal, eu investiguei, pesquisei, e daí eu tive um almoço, depois de eu falei que eu ia ficar 6 meses nesse processo de investigar, eu me dei 6 meses. E tinha passado 1 mês e 1 semana, eu tive um almoço com a minha atual chefe. E eu lembro que eu saí desse almoço com o meu coração batendo, assim. Ela contou a história dela, ela contou que ela teve a mesma crise, ela estava no MBA nos Estados Unidos, e ela também tinha vindo do mercado financeiro, do mercado de grandes empresas. E quando ela estava lá, ela começou a conversar com pessoas que trabalhavam com educação nos Estados Unidos, enquanto ela fazia o MBA. E ela conversava com as pessoas que eram grandes influências, políticos, com pessoas que estavam fazendo diferença, eram diretores de redes de escola. E quando ela perguntava, né, e qual foi a sua trajetória até aqui? Eu passei pelo Teach for America e tal, tal, tal. Passei pelo Teach for America e tal, tal, tal. E ela, o que é esse Teach for America? Parece que é uma faculdade de educação e tudo mais. E daí ela descobriu que não era uma faculdade de educação, era um programa que selecionava jovens talentos de várias áreas de atuação, colocava eles para dar aulas em escolas públicas vulneráveis por 2 anos, e isso desenvolve líderes em educação que realmente conhecem a ponta, porque hoje a gente tem um problema de ter grandes líderes em educação que não conhecem o chão da escola pública. E ela percebeu que os grandes influenciadores em educação dos Estados Unidos estavam passando por esse programa que chama Teach for America nos Estados Unidos, que está em mais de 42 países e que ela estava trazendo para o Brasil. E isso, assim, eu saí do almoço com o coração batendo. Meu Deus, eu acho que eu achei alguma coisa que faz sentido, porque eu via que ela tinha uma trajetória de sucesso e que ela era uma pessoa que tinha alcançado bastante coisa na vida dela, então, com certeza, isso ia me desafiar. Que era um programa que estava onde eu queria, porque não era privado, era sem fins lucrativos, estava falando de escola pública, eu queria ir para a chão de escola pública. E, além disso, era muito assim, o lugar que eu ia conseguir, de alguma forma, conciliar a carreira com propósito, em educação. E eu tinha, nessa época, outras propostas, inclusive muito mais certas. Ela falou para mim nesse almoço que eles não estavam contratando porque estava na correria de final de ano e início de ano. E hoje eu sei que realmente final de ano e início de ano é uma correria no ensino. Eu não falei do ensino ainda. Que era uma correria. E daí eu lembro que eu cheguei em casa, eu nem consegui subir. Eu estava no térreo, eu liguei para os meus pais e falei, contei desse almoço que eu tive. E contei de uma outra oportunidade que praticamente já ia me dar um emprego no dia seguinte, com salário e tudo mais. E eu falei para os meus pais, pai, eu posso aceitar, mas eu acho que eu quero ser um pouco ousada e eu queria me dispor a trabalhar como voluntária por um tempo para conseguir conhecer e para conseguir mostrar meu trabalho, porque eu acho que é lá que eu quero trabalhar. Ou seja, ela fez um recrutamento e seleção da empresa que ela queria trabalhar, do lugar que ela queria trabalhar. É um recrutamento e seleção às avessas. Escolheu, foi atrás, se dedicou voluntariamente, porque lá no coraçãozinho dela estava claro, é aqui que eu quero trabalhar. É isso que aconteceu, né? Foi bem isso. Eu trabalhei como voluntária lá por 2 semanas, e em 2 semanas ela chegou, me chamou, deu muito certo, assim, a gente trabalhou muito bem juntas, toda a equipe é muito boa, e ela fez uma proposta, olha, Ana, eu não sei que cargo, eu não sei fazendo o quê, mas eu te dou essa proposta para começar a trabalhar com a gente, esse é o salário, esses são os benefícios. E eu entrei. E foi assim, proposta, sem saber onde, e hoje eu estou trabalhando
no Ensina Brasil. Então, desde o final do ano retrasado... Nossa, agora a gente passou de ano, né? Final do ano retrasado. Então, final de 2016, em dezembro, eu trabalhei como voluntária. Em janeiro de 2017, eu comecei efetivamente no Ensina Brasil, que acredita que um dia todas as crianças terão uma educação de qualidade. Então, é isso que a gente faz. Igual o Teach for America, só que agora no Brasil, a gente recruta jovens talentos de todas as áreas de formação para trabalhar em escolas públicas vulneráveis, conhecerem um chão de escola, e nesse processo tem uma formação inicial e continuada, e depois a gente ajuda eles a decidirem qual é o próximo passo de carreira para eles tomarem. E pode ser continuando como professores, pode ser dentro de governos, como diretores de escola, liderando instituições do terceiro setor. Então, tem todo um processo de ajuda para eles tomarem um próximo passo. Qual que é o perfil desses ensinas? Vocês chamam de ensinas, né? Qual que é o perfil deles? São formados, não são formados? Como é que é? Legal. Todos eles estão, pelo menos, graduados. Alguns também têm licenciatura. E, aliás, esse é o nosso maior desafio, porque a gente toma esse risco de colocar graduados dentro das escolas. Então, tem todo um processo de acordo com governos estaduais. A gente está hoje em Vitória do Espírito Santo, Caruaru, Pernambuco, Cuiabá e Campo Grande. A gente está em 4 cidades. E todos eles são pessoas com, primeiro, muita vontade de trabalhar pela educação. Acho que 30%, 33% são engenheiros de formação. Todos eles, 40%, 50%, são das melhores universidades do Brasil, então são da USP, Unesp, Unicamp. E muitos deles poderiam estar em vários empregos dando um salário muito maior, com benefícios muito maiores, e eles optam por abdicar dessa carreira para entrar na escola pública, ganhando muito menos do que eles poderiam ganhar, justamente acreditando nessa ideia de transformação do Brasil pela educação. É muito concorrido esse processo de seleção? Tem gente que quer dar aula em escola pública? Jovem recém-formado, é isso? A gente teve no primeiro processo seletivo, que foi logo que eu entrei, foram 3.300 inscritos para 60 vagas, então é uma concorrência parecida com medicina na USP. E esse ano foi uma concorrência de 8.400 inscritos para 80 vagas, e dessa vez foi parecido com engenharia no ITA. Então, esse é o nível de concorrência desse processo seletivo que a gente faz. Isso é uma coisa que eu achei muito legal, é um processo seletivo muito competitivo para ser professor numa escola pública, municipal, estadual, a maioria estadual, e ter 2 anos de experiência no chão de escola. Né? Uma coisa que me diz, né, 8.000 e tantas pessoas querendo isso, é porque tem um mover de Deus nessa história, que é um mover da sensibilidade social, né, da sensibilidade onde a coisa está acontecendo, especialmente nessas escolas que são hostis e bastante vulneráveis, né? Isso. E eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu achei que eu fosse trabalhar menos, não trabalho muito menos, mas é uma outra sensação de realização. Assim, eu sinto que hoje eu estou no lugar que eu deveria estar e fazendo o que eu deveria fazer. E depois de 1 ano no Ensina, eu passei por várias áreas, eu já assumi várias posições, desde uma parte mais operacional até assumir a área financeira. E hoje eu estou na área de formação e eu tenho um time de 12 pessoas, inclusive a maioria, quase todas são mais velhas que eu. Aliás, bem mais velhas ali, hein? Estou vendo, tem uns lá que são mais velhos que eu, acho até. Tem mesmo. Mas são pessoas muito maravilhosas que estão comigo nessa trajetória, então esse é meu time mesmo. E esses são os 130 ensinas que a gente chama eles de ensinas, que são os professores. E eles estão... A gente tem 2 turmas, né? Que a primeira começou logo que eu entrei, e a segunda começou agora, esse ano. E eles estão em 37 escolas, estão fazendo um trabalho incrível. E a ideia é que saia um ministro de educação, daí assim, ó, decorem esses rostos, estou brincando. Mas a ideia é que realmente a gente não fique no impacto direto só nas escolas, esse é um grande impacto que a gente quer causar de curto prazo, mas que a gente também forme grandes lideranças para a educação do Brasil e para a transformação da educação do Brasil.
E hoje são 20 mil crianças diretamente impactadas por esses 130 ensinas, mas, como eu disse, é só o começo, né? Eu acho que a ideia é que realmente todas as crianças do Brasil sejam impactadas pelo que a gente faz. E esse hoje é o meu sonho grande, assim, e é o começo de um sonho grande, de realmente transformar a educação do Brasil. E educação foi o que Deus colocou no meu coração. E assim, contando a história, eu acho que quando a gente estava pensando na lógica do que eu ia falar, meu pai me disse sabiamente que o melhor tem que ficar para o final. E o melhor, na verdade, é que nesse processo todo, eu lembro que teve um Dunamis Weekend aqui nessa igreja, e eu estava mais ou menos nessa região. E eu lembro que eu ajoelhei e eu chorava. E eu falava para Deus, Deus, eu não volto para você se você não me der um sonho grande. Eu me recuso a falar que eu sou sua filha, eu me recuso a sair por aí falando que eu acredito em você, se você não me der um sonho grande. E eu chorava, assim, desesperada, falando que eu não ia falar para os meus amigos que eu acreditava em Deus. Eu não ia estar aqui falando para vocês hoje se Ele não colocasse um sonho grande no meu coração, porque eu acho que a gente tem um Deus muito grande para sonhar pequeno. E foram, assim, alguns anos, na verdade, que eu tive essa crise e que eu tive esse desespero no meu coração, e que isso, sim, me afastou da igreja, isso me afastou das coisas de Deus. Mas eu sabia que estava lá, assim, e eu buscava, e nessa ideia de buscar, cada vez eu buscava um pouquinho. Teve uma conferência em São Paulo que chama Conferência Voz de Sião, é uma conferência profética. E eu lembro que nessa conferência eu resolvi chamar meus pais. E foi um ato ousado, porque eles não vão muito para São Paulo. Já estou dando um puxão de orelha. Se eu começar a faltar mais em final de semana, vocês estão sabendo já por quê, né? Vocês roubam eles demais para vocês, eu não gosto. Mas eu resolvi chamar e, incrivelmente, dessa vez, eles toparam na hora, já compraram os ingressos. E era uma conferência que tinha umas 2.000 pessoas num auditório bem grande. E tinha um pastor, profeta, da África do Sul. África do Sul, né? África do Sul. E ele estava falando justamente sobre vocação e tudo mais. E ele começou a orar sobre pessoas que trabalhavam em educação. E das 2.000 pessoas, a gente estava numa parte de cima, assim, que tinha pouca gente. E ele falou, bom, eu tenho uma palavra específica para uma pessoa, e ela trabalha com educação, é uma moça, o nome dela começa com A. Isso, meu coração já batia, assim. Eu lembro que eu tinha ido no banheiro um pouco antes dele falar isso, e quando eu fui no banheiro, eu lembro que eu saí correndo, assim, porque eu estava sentindo que ele ia falar comigo, e não foi naquela hora que ele falou, mas nessa hora ele falou que começava com A, e estava naquela região ali de cima, tinha pouquinha gente ali em cima, né? E eu até olhei ao redor, assim, para ver se alguém ia levantar, e ninguém levantou, e daí meu irmão, Ana, é você, levanta. Toda a família, Ana, é você, trabalha com educação, tem uma palavra de Deus específica. Ei, se manca, levanta logo, né? Levanta logo. E o interessante, só um pouquinho, que a gente estava nesses dias juntos, né? Que estava Cibele, a Giovana, o Gustavo, eu e a minha sogra. Nós estávamos participando da conferência. E antes, e durante aqueles dias, a Ana Beatriz ela já estava trabalhando com ensino, já sonhando com transformar. Ela falava assim, eu quero transformar a educação no Brasil, aquela coisa assim, bem louca. Eu quero dizer para vocês que os sonhos de Deus, eles são loucos, loucamente grandes. E quando você começar a ter alguma coisa assim no teu coração, você tem que orar muito, porque se o Senhor deposita em você um sonho, Ele, segundo a palavra de Deus, é quem opera o querer e o realizar. Amém? Então Ele começa a colocar um querer em você, que é bem além. E a gente conversando antes, e ela com esses discursos aí super grandiosos, no sentido de querer mesmo tocar as crianças, não crianças, mas a educação no Brasil, e obviamente o trabalho é mais com essa faixa etária, e falando aquilo, quando como é que ele chama mesmo? Julian Adams. Julian Adams, ele pega e aponta para a nossa direção, o coração dela saía da boca, ele fala para ela ficar em pé, ela fica em pé, e eu fico atrás dela, porque ele pede para ficar atrás, alguém ficar atrás,
porque ela simplesmente começou, parecia uma vara de bambu, assim, ó. E ele estava muito distante, começou a trazer a palavra que nós vamos mostrar para vocês. Vou pedir, ela está o link ali no cantinho direito, está vendo um sonzinho? Vou pedir para o pessoal colocar a palavra, coloque bem alto e você preste atenção na palavra que ele trouxe para ela nesse contexto. Tá com... Nessa área aqui, você pode acelerar. É você ali em cima. Eu quero que você levante bem alto os seus braços. Levante bem alto os seus braços. Fecha os olhos agora. Fecha os olhos. Alguém pode ficar atrás dela, o poder de Deus vai encontrá-lo. Aí eu fui atrás dela. O Senhor está liberando uma unção sobre você. Um download. Sobre como fazer a educação de uma forma diferente. Que vai começar a liberar resultados de forma acelerada. E mesmo nos anos primários, você vai ter ideias que vão curar crianças que já foram expostas a trauma. E você vai então poder redimir partes dos cérebros que foram travadas e canceladas por conta dos traumas. E agora mesmo o poder de Deus está sobre você. E Ele está destravando sonhos em você. Sobre você para novas formas de fazer educação. Então Ele libera essa unção sobre você agora. E agora os downloads dos céus toquem você agora. Agora. Fogo agora. Os seus olhos. Downloads dos céus agora. Em nome de Jesus. Ele está aumentando a presença dele sobre você agora. Mais uma palavra. Existe um rapaz aqui. Você é envolvido agora em política. E vocês consideram ser um político na sua área. O Senhor quer falar com você. E essa palavra, ela fala muito sobre um derramar de uma unção, de estratégias novas para pensar a educação de um jeito diferente, para curar traumas de crianças. E quando ele foi trazendo isso, essa palavra ela me deu duas convicções. E a primeira foi que tudo o que Deus estava colocando no meu coração desde muito cedo, na verdade, porque isso de educação, e até fazendo um parênteses aqui, um jeito muito legal de vocês pararem para pensar em qual que é o chamado de vocês, em qual que é a área de atuação de vocês, é olhar para o passado. Voltar lá atrás mesmo. Eu lembro de, quando eu fiz coaching, ela me ajudou a fazer essa reflexão, mas desde muito cedo Deus colocava isso no meu coração. Deus colocava um inconformismo em relação ao jeito que a escola, e quando eu falo escola, não é uma escola específica, é a escola brasileira funcionava, em relação ao jeito que alguns tipos de aluno tinham benefícios em relação ao formato. E desde muito cedo Deus me deixava inconformada com isso. E eu fui lembrando, muitas vezes eu já tinha estudado para as provas, eu já estava pronta para ir, eu continuava estudando porque eu queria fazer resumo para os meus amigos, para eles conseguirem ler, conseguirem estudar e conseguirem ir bem. Eu levava eles para casa para estudar comigo, para eles também irem bem nas provas. Meu TCC, quando eu apresentei o tema para minha orientadora, ela virou para mim e falou: Ana, você não faz pedagogia, você não vai conseguir passar esse TCC. Tive que mudar o tema, voltei para estudo de administração, mas eu tive que mudar o tema do meu TCC. Eu lembro, quando eu estava no meu intercâmbio, uma vez eu liguei para o meu pai e eu falei para ele: pai, eu quero abrir uma ONG de educação. No meio da faculdade, no meio do intercâmbio, eu queria abrir uma ONG de educação. E daí ele: filha, calma, você não tem experiência suficiente, espera mais um pouco. Então, assim, era uma coisa que vinha, e desde muito cedo, assim, porque Deus estava colocando. E foi engraçado que essa palavra, para mim, foi um dia que confirmou que estava muito alinhado com o que Deus tinha para mim, e estava muito alinhado com os propósitos dele para mim. E além de confirmar isso, me mostrou que os sonhos dele são, sim, maiores que os meus, porque eu estava pensando em educação como: vou transformar a educação do Brasil, quero carreira em educação.
E ele trouxe isso de uma maneira tão mais profunda, tão mais, você vai curar traumas de crianças, você vai pensar, ter estratégias diferentes e pensar a educação de um jeito diferente. E assim, como é maior, sabe? Como é mais profundo. E então, foi realmente uma mudança de vida no meu relacionamento com Deus, porque me realinhou, assim, era uma coisa que eu estava pedindo, porque eu estava seguindo minha vida sem Deus, vamos dizer, eu estava seguindo minha vida esperando o sonho grande de Deus, e aqui ele me deu um tapa na cara e falou, o seu sonho grande, que você acha que é grande, na verdade é meu, eu que estou colocando isso no seu coração. E foi, assim, um processo, e tem sido um processo, é um processo constante de continuar sonhando, e de continuar sonhando junto com Deus, e de continuar sonhando os sonhos de Deus, mas de alimentar mesmo essa convicção de que isso vem de Deus. E esse é o meu chamado, isso é o que Deus colocou no meu coração, e ainda tem um processo grande de descobrir, porque dentro de educação tem várias vertentes que eu posso entrar, mas o nosso questionamento é, qual que é o chamado de vocês? Porque a gente tem o Deus mais poderoso do mundo habitando dentro de nós. A gente tem o Deus mais poderoso do mundo habitando dentro de nós. Sonhar pequeno não é uma opção. Sonhar pequeno não é uma opção. A gente precisa transformar a sociedade que a gente está. A gente tem a responsabilidade de colocar o reino de Deus nas esferas que a gente está atuando. Seja na educação, seja na moda, seja na área de negócios, seja na medicina, seja... Gente, a gente tem o Deus mais poderoso do universo habitando dentro de nós. Vamos transformar esse Brasil, vamos transformar esse mundo. Amém?